Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Tu sabes. Usa. Missão fora da missão. Devemos ter cuidado, porque às vezes entramos num ativismo religioso, numa agenda lotada, mas Deus não está no negócio. Deus não está na sua agenda. Temos vários compromissos de pregar, de fazer uma reunião, de fazer isso, de fazer aquilo, eventos, mas quando você pensou e buscou se Deus está lhe agradando daquilo que você está fazendo, se aquilo é missão que Deus lhe deu, missão fora da missão. Ou seja, Pedro não tinha sido chamado agora para aquilo, ele estava desenvolvendo outra coisa. Um teólogo chamado Eugênio Peterson, num livro chamado O Pastor Contemplativo, ele fala sobre isso, que às vezes nós entramos numa atividade religiosa, de eventos, de agenda, às vezes esquecemos de Deus. Esquecemos. Ah, mas na minha igreja eu tenho esse evento, ou na minha igreja, ou eu tenho essa agenda lotada. Eu não sei se deparamos em situações quando falamos assim: pastor, dá para você pregar aqui? E se você falar o seguinte: não dá, minha agenda está lotada. Aí os irmãos: glória a Deus, o pastor está trabalhando, o pastor está fazendo a obra. Mas talvez fale assim: pastor, vem pregar aqui. Eu não posso, que nesse dia eu tirei esse tempo para buscar a face do Senhor sozinho na minha casa. Aí não pode. Às vezes o ativismo, as atividades têm sido um perigo de muitos. Fazemos e não alcançamos resultados. Utilizamos metodologias e não alcançamos resultados. Cuidado, missão fora da missão. O ativismo religioso. Existe uma ilustração que fala de um momento de uma pessoa passar e num lago viu um barco. E nesse barco tinha 2 remos, e em um remo estava escrito orar. E no outro remo estava ação. Um, oração, e o outro, ação. E o rapaz perguntou ao homem que escreveu os remos: por que você escreveu isso? Qual a finalidade disso? E o rapaz falou o seguinte: entre no barco e comece a remar com o remo da oração. E ele fez isso, começou a remar com o remo da oração, e o barquinho começou a fazer círculos no lago. Aí ele falou: agora pare com esse remo, somente use o remo de ação. Ele começou agora a remar com o remo da ação, e o barquinho agora começa a girar ao contrário. Agora ele falou: pai, vou te ensinar por que eu escrevi isso. Olhe, age. Olhe, age. Olhe, age. Olhe e age. Oração e ação vai conduzir ou ter uma direção para o barquinho. No momento que você faz uma ou outra, não tem direção. E às vezes nós temos agido muito, mas temos esquecido: será que o Senhor quer que façamos? Ou às vezes estamos: Senhor, faça. Tem orado muito, mas também não tem se colocado à disposição: Senhor, isso aqui. Amados, cuidado com o ativismo religioso. Fracasso na missão de Pedro. Fomos, mas nada pegamos. Fomos, mas nada pegamos. Se a gente observar dentro desse contexto, há pelo menos 2 episódios anteriores
que fala a respeito dos homens do barco e tudo mais. Houve um momento onde, em Mateus 8:26, Jesus acalma a tempestade. Diz o texto que Jesus estava no barco e houve uma grande tempestade, o barco estava quase indo a pique, e acordaram Jesus fala: homem de pequena fé. E acalma a tempestade, logo veio a bonança. Aprendemos algo aí. Com Jesus no barco, mesmo que haja tempestade, Ele traz a bonança. Então, meu irmão, coloque Jesus no barco da tua vida. Que com Ele no barco, mesmo que haja tempestade, o vento sopre contra a tua vida, Ele traz a bonança. Mas existe um outro episódio, diz um outro episódio, onde Jesus falou assim: vou orar e vocês atravessam o rio, o mar. Nesse episódio também houve tempestade, e disseram que ao olhar parecia um fantasma vindo. Eles temeram. E nesse episódio Jesus não está no barco. Mas vemos um texto anterior. Jesus os enviou. Quando Deus o envia, Ele tem compromisso contigo. Quando Ele manda ir, quando Ele fala Pai, Ele se compromete contigo. Logo quando eu tive a oportunidade de pastorear um projeto em Bela Vista, é um morro perigoso em Vitória. Foi uma oportunidade que tive para assumir uma missão batista. E o bairro onde eu fui criado, em Vitória, na Serra, é um bairro muito tranquilo, Barcelona. Não é na Espanha, é na Serra. E é um bairro muito tranquilo, e agora eu fui subir o morro em Bela Vista, bem longe. Fui lá. E nas primeiras semanas, muito animado com aquele trabalho, 15 adolescentes, mais de 50 crianças e poucos adultos, 12, 15 adultos. E eu ali naquela missão batista, pregando o Evangelho, com mais ou menos um mês, meu irmão, mais novo que eu, que é batista, foi em um culto lá. E uma irmã revelou para ele: olha, o diabo está furioso com seu irmão e vai cortar ele a mala lá, vai matar ele lá. Lá no morro. Minha esposa está aqui. Não, desceu. E quando eu contei, meu irmão veio contar falando comigo sobre isso, e eu falei com ele: ó, Deus é o Senhor da história. Se Deus me colocou lá, Ele guarda, Ele cuida. Meu irmão, você não crê nisso? Eu falei: eu creio. Não, você, irmã, é uma mulher de Deus e falou. Eu falei: se Deus me levou para lá, Deus vai me dar. Nada me aconteceu. Nunca vi ninguém com arma dificultar o trabalho. Pelo contrário, no momento que teve uma dificuldade com o som, com pessoas do tráfico ao lado, houve a oportunidade de um irmão falar assim: ô pastor, não vai ter como ter culto. E agora? Aí o irmão: eu não vou não. Aí a outra: pastor, eu vou lá falar. Aí eu falei: ok, você conhece, eu moro aqui nesse bairro há muito tempo, vamos lá. E eu vou com ela. Na ida do caminho ela falou assim: pastor, não vou falar não. Você fala. E como que eu fico? Eu tenho que falar. Aí eu falei: meu irmão, gentileza, está tendo culto, você acredita que os irmãos abaixaram, as pessoas abaixaram, não houve dificuldade nenhuma, baixaram o som, nós cultuamos, teve um louvor, toda vez que começava o culto eles não faziam barulho. Mas aquela palavra que o meu irmão tinha me falado, logo quando eu contei para minha esposa chorou. Eu era recém-casado, já ia ficar viúva ela. E eu peguei e falei assim: minha esposa, fica tranquila, eu só acredito se Deus falar comigo. Eu li o texto, falar assim: Senhor, fala comigo, coloca no meu coração.
e Deus me deu uma palavra. A carta de ameaça será crida. Cheguei no seminário, na faculdade, era seminarista, o irmão leu um texto da palavra onde estava comigo. Ou seja, o diabo age de maneira suja para tirar a tua alegria e roubar a tua alegria. Hernandes Dias Lopes, presbiteriano, tem um livro chamado Ladrões de Alegria, baseado em Filipenses. E às vezes o diabo tenta roubar a nossa alegria. Aquele entusiasmo que eu estava, parece que ele que jogado um balde de água fria, porque ninguém quer morrer com 23 anos. Mas eu sabia que Deus, se me levou para lá, cuidaria de mim. Antes disso, logo no seminário, eu conheci um homem chamado Celso Godoy, batista. E ele trabalha nas cadeias. Ele e a esposa. E eu falei um dia para Celso Godoy, entrevistando ele no curso de capelania. Falei, Celso, pastor, não é perigoso você e sua esposa dentro do centro, num presídio? Ele falou assim, perigo está longe da vontade de Deus. Nada me aconteceu, nenhuma rebelião, nenhuma revolta. Deus não permitiu que nem sequer algo acontecesse comigo nesse ministério todo dentro do presente. Irmãos, se Deus te enviou, Deus cuida de ti. Deus tem compromisso contigo. Mas vemos nesse contexto também que houve então esse fracasso da missão. Agora, irmãos, se a gente começar a pensar em relação a isso, um pescador que trabalha a noite toda, e alguém ainda aparece numa beira e fala, alguém, ei, vocês pegaram alguma coisa? Imagine isso, o pescador. Já trabalhou a noite toda. Já estavam tristes pela situação. Foram pescar aquilo que eles tinham todo um dom. Era a profissão deles anteriormente. Tinha toda a prática, toda a lida. E vai pescar e não pega nada. A tristeza aumentou. E ainda alguém pergunta, ei, vocês pegaram peixe? É a mesma coisa quando o Flamengo sempre ganha, né, no Vasco. O vascaíno perde, ele se esconde, não vai querer ver o flamenguista no outro dia. Imagine agora, José, quantos peixes pegaram? Pegamos nada. Fracasso, tristeza. Mas diz o texto que agora Jesus falou, calma aí, desiste não. Joga a rede à direita do barco. Agora, primeiro, eles nem sabiam que estava na beira. Diz que eles não reconheceram. O cidadão trabalha a noite toda, não pega nada. Agora vem alguém dá palpite de fora. Como seria a minha e a sua situação? Tem um outro porém, esse mar de Tiberíades é o mar da Galileia. Esse mar é um lago de água doce. É considerado mar pela sua extensão. E diz que era muito comum a pesca à noite e não de manhã. De noite era mais fácil pescar, para lançar a rede, para jogar a rede, e não de dia. Agora eles tentaram a noite toda e nada apanharam. Aquilo que era a habilidade deles, joga de dia. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Lançaram a rede e tiveram a rede cheia de peixes. Sabe de uma coisa? Às vezes Deus burla o nosso conhecimento. Às vezes Deus joga por terra as nossas experiências. Às vezes Deus te confronta com aquilo que você tem, aquilo que você conquistou. Não, mas eu sei, eu sou bem entendido em relação a isso. E Deus me confronta a compreender mais uma vez de viver uma vida na dependência dEle.
E não questione, faça. Diz que o alfabeto do crente não é ABCD, mas obedecer. Quando obedeceu, houve o resultado, houve a resposta. Jogou a rede e conseguiu o resultado satisfatório. Pegar peixe. O que nós aprendemos? O que Deus quer falar contigo nessa noite? O que Deus quer falar conosco nessa noite? Não importa o título que você tem, não importa o cargo que você tem, não importa o quanto você tem no banco, não importa qual seja a sua profissão, o mais importante é depender do Senhor, confiar no Senhor. Confie nele. Confie nele. Agora tem uma outra situação em relação a isso. Um outro princípio importante, o texto deixa claro, 143. 53. É isso? 53. 140? 53. 153? Pequenos peixes? Grandes? Mas quantos homens estavam pescando? Quantos estavam ali na beira? Diz que tinha um homem na beira. Diz que foram aproximadamente 5 homens no barco. Para que tudo isso? Não se tem respostas. Não podemos entrar em numerologia. Mas uma coisa é certa. Deus, quando faz em abundância. Deus, quando tem que resolver algo na sua vida, quando Deus tem que suprir algo na sua vida, quando Deus tem que intervir algo na sua vida, Deus quer provar que Ele é o agente da graça, que Ele é aquele que faz o milagre, é Ele que intervém na história. Então Ele dá e dá com abundância. Se pegar com poucos, foi por acaso, mas 153 grandes peixes. Grandes peixes. Diz que ainda as redes não se rompiam. Deus, nessa noite, quer que nós contemplamos a nossa vida. Como estamos vivendo? Como tem sido a nossa vida diante do Senhor? Como temos nos prostrado diante do Senhor? E começarmos a analisar se estamos sendo dependentes dEle. Porque saiba de uma coisa, se algo na sua vida parece impossível, não tem solução, não tem jeito, não tem como resolver, a experiência não adianta mais, aquilo que você tem não resolve mais, ouça a voz do Mestre. Ouça a voz. Só terá sucesso na vida, só teve sucesso na festa, quando eles começaram a ouvir a voz do Senhor. O interessante é que Jesus não recriminou eles estarem ali pescando. Jesus não questionou eles estarem ali. Porque Deus sabe do nosso coração, Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe, e somos. Mas Ele quer sim que falamos a Ele. Logo o episódio depois do texto vai mostrar o seguinte, o episódio que Jesus questiona o próprio Pedro 3 vezes. O interessante é que toda vez que Pedro, tu me amas, e Pedro responde uma expressão filho, que é um amor fraterno. Sim, Senhor, eu te amo, um amor fraterno. Eu posso tentar dessa vez. E a última interrogação, a última pergunta de Jesus muda. Jesus, ao perguntar, fala, Pedro, tu me amas? E quando ele fala, Pedro, tu me amas, ele está falando do ágape. Agapao. Pedro, tu me amas? Um amor incondicional? Porque Pedro falou que ia até a morte com Jesus. E ele responde a pergunta com um filho, amor fraterno.
E na terceira pergunta, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Com Pedro, ele fala: Senhor, tu sondas, tu conheces o meu coração. Conhece. Ele não queria mais ter a ousadia de fazer como antes, de falar que ia até a morte e negar novamente. Deus te conhece, Deus contempla a sua vida, Deus sabe das suas necessidades. Deus nessa noite quer que você dê um passo, se achega a Ele mais uma vez. Se coloque de pé nesse momento.